Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. Ouça agora a boa e preciosa palavra de Deus com o pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. A igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Eu peço que você tome nota do título da mensagem, que chama-se Em Todo o Tempo, Justifique Deus na sua vida. Em todo o tempo. O porquê dessa mensagem? O objetivo dela é para anular em nossas vidas os questionamentos a Deus. Anular, amados de Deus, das nossas vidas as murmurações. Porque sabemos que Deus é o Senhor do bem e do mal, o responsável tanto por uma situação como por outra, o bem que acontece em nossas vidas, como também o mal, porque diz as palavras do Senhor Jesus Cristo que muitos são os dias maus dos justos. Então, não pode haver questionamento em nosso coração quando passamos por esses dias maus. Questionar a Deus o que Ele faz, o porquê que estamos passando por aquela situação. Deus é soberano. O porquê estamos passando por aquela enfermidade, por aquela injustiça na nossa vida, no trabalho, no casamento, as humilhações. Deus é soberano sobre todas as coisas, amados de Deus. Então, muitas vezes, costumeiramente, a gente se depara com muitas pessoas questionando a Deus. Se Deus fosse bom, por que eu estou passando por isso? Então veja a que ponto chega as pessoas a falar. Deus não olha para mim, não. Deus não está atento à minha vida. Veja a que ponto que as pessoas estão por aí afora vivendo no seu falar para com Deus. Então, sendo assim, amados de Deus, sabendo que Deus é o responsável tanto pelo dia mau, como também pelo dia bom em nossas vidas, sendo assim, vamos à primeira leitura na evidência de Romanos, capítulo 8, verso 33. Vamos a essa evidência, Romanos, capítulo 8, verso 33. E assim diz nessa evidência. Romanos, capítulo 8, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja só que maravilha de palavra e de sabedoria que o Evangelho da Graça traz por intermédio do apóstolo Paulo. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então veja, se Deus em todo o tempo, na palavra da sua graça, o Evangelho da Nova Aliança, se Deus em todo o tempo justifica você, um mero mortal, cheio de falhas, nesse corpo e sujeito a falhas piores ainda, se Deus, amado, justifica você, os seus erros, as suas fraquezas, e Deus diz, eu te amo mesmo assim, juntamente com Cristo Jesus, quanto mais todos nós.
Não devemos justificar Deus, que é perfeito. Não devemos justificar Cristo, que é perfeito, Jesus e o Pai, os quais são perfeitos. Será que não devemos justificar a Deus, que é o Criador de todo esse mundo, de todo o universo e de toda a forma de vida neste mundo? Será que devemos questionar aquele que tem o poder e a sabedoria maior do que qualquer mero mortais? Se ele justifica você, que é um pedacinho de osso, carne de pescoço, se Deus ama você mesmo assim, e você não vai justificar Ele, vai querer o questionar, porque quando tudo está bem, né? Oh Deus, Tu és maravilhoso, Tu és o meu Pai, Tu és lindo, Senhor. Mas quando os dias maus surgem, vem o que? As murmurações, a carne, militando e você dando ouvido à voz da carne. Então, amada de Deus, diante dos dias maus, porque serão muitos sobre a vida dos justos, e isso já está descrito por palavras de Jesus, Deus é soberano em todas as situações, em todas as suas obras. Mais à frente aqui, Romanos, vamos a essa leitura também, capítulo 9, verso 19. A soberania de Deus está descrito em negrito, no subtítulo. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez por que me fizeste assim? Ou seja, parece que os sofrimentos só estão na minha vida. Parece que Deus não olha para mim. Cadê a misericórdia de Deus? Cadê a sua compaixão, como Ele mesmo diz? Ou seja, uma palavra de questionamento. E Deus diz, terei misericórdia de quem me aprouver de misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver compadecer. Então, amados de Deus, nós somos, na realidade, muito dependentes de Deus, porque nós podemos ser perfeitos no nosso andar, no nosso dia a dia. Se Deus não quiser agir na nossa vida, nos retribuir a sua bondade, a sua misericórdia, quem somos nós para questioná-los? De uma coisa eu sei, Ele é bom. Até para com os maus Ele é bom. Então, muitas vezes, dependendo da situação que a pessoa está enfrentando, o questionamento e as murmurações a Deus tem sido muito em excesso. E Deus não quer jamais que o barro trate o seu Criador dessa forma. Então todos nós devemos justificar Deus sempre. Abra em Jó, capítulo 33, verso 6. Jó 33, verso 6. Quem somos nós para dizer a Deus o que fazes? Jó 33, verso 6. Vamos a essa leitura agora, que aqui tem muita sabedoria. Nessa leitura, Jó 33, verso 6. Contextualizando aqui, assim, quando Jó perdeu todas as coisas que tinha, até os seus filhos foram tragados pela morte, pela soberania de Deus, toda a sua riqueza, o que restou foi, na carne de Jó, uma lepra. Foi o que restou. E a sua vida, né? E 3 amigos de Jó se uniram a ele e começaram, a narrar as suas sabedorias acerca de Deus, os seus questionamentos. E tinha um jovem chamado Eliú que só observava toda a conversa deles, suas palavras, segundo a sua sabedoria. E depois de todos, porque uma hora eles param de falar, até aqueles que nos perseguem, tem momento que é tanto questionamento, onde está o teu Deus? Onde está o teu Deus? Mas uma hora eles param de falar, de questionar, porque já faltará palavras na boca destes
assim como também aconteceu com os amigos de Jó. E vejamos aqui, no capítulo 33, verso 6, as palavras desse jovem, com muita sabedoria da parte de Deus. Ele começa a falar no verso 6. Eis que diante de Deus sou como tu és. Também eu sou formado do barro. Por isso não te inspiro terror, nem será pesada sobre ti a minha mão. Na verdade, falastes perante mim, e eu ouvi o som das tuas palavras. E as tuas palavras foram estas, Jó. Verso 9. Estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Se remetendo aos dias de hoje, né? Nós que somos da graça de Deus, sabemos que somos puros. Estamos limpos da transgressão. Não temos iniquidade alguma por conta da crucificação do Senhor Jesus Cristo e do seu sangue derramado. Como diz claramente que Ele nos purificou do pecado, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como também Hebreus 9, 26, com uma única oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre. Então Jó, falando dele aqui, que ele estava sem transgressão alguma, limpo estou, nós também, nos dias de hoje, em graça, abrimos a boca para falar as mesmas palavras que Jó disse aqui. E mesmo diante dessa sabedoria, diante da justificação de Jó, estou limpo, sem transgressão, puro sou e não tenho iniquidade. Verso 10. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Olha só, que palavras que saíram da boca de Jó. Sendo que lá atrás, né, no comecinho, na sua lucidez, no capítulo 2, verso 9 e 10, quando a sua mulher disse, ainda conserva a tua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele disse, tu fala como uma doida, temos recebido o bem de Deus e não havemos também de receber o mal? Então, nesse momento, ele estava lúcido e justificou a Deus de imediato. Olha, mulher, tu fala como uma doida. Nós havemos recebido dele o bem e não havemos também de receber o mal? Então, nesse ponto, Jó estava lúcido e justificou a Deus com sabedoria. Só que agora, no verso 33, começou os seus questionamentos, né? No capítulo 33, começou os seus questionamentos. Eis que Deus procura pretexto contra mim e me considera como seu inimigo. Põe num tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. E não é assim nos dias de hoje? Pôr num tronco os nossos pés é permitir que as adversidades surjam, que os ventos fortes surjam, que o sofrimento aconteça, porque mal serão muitos os dias dos justos. E ele fala a mesma coisa aqui. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Aí Eliú, no verso 12, diz, nisto não tens razão. Eu te respondo, Jó. Porque Deus é maior do que o homem. Não é que acabamos de ler agora? Em Romanos, capítulo 9, verso 20. Quem és tu para contender com aquele que te formou ao pedaço de barro? Então aqui no verso 12, Eliú, ele afirma, nisso não tem razão, viu? Eu te respondo, porque Deus é maior do que o homem. Por que contendes com ele? Veja só que Jó estava contendendo, afirmando que não te dá conta de nenhum dos teus atos. Até aqui, amado de Deus. Então, esse jovem aqui, com muita sabedoria, repreendeu a Jó, querendo contestar com Deus. E normalmente as pessoas contestam com Deus, né?
quando está passando pelos sofrimentos. E essa mensagem é um alerta: não faça isso. Não contenda com ele. Jó, depois aqui no final da leitura do livro de Jó, Deus o contemplou com o dobro de tudo que perdeu. Mas nem por isso temos que contender, questionar a soberania de Deus. É igual Jesus, como diz nos profetas: como ovelha foi ao matadouro, sem questionar. Jesus passou por maior de todos os sofrimentos, sem murmurar, sofrimento de morte, de chicotadas, de espancamento, de derramamento de sangue do seu corpo. Então, amado de Deus, isso nos ensina muita coisa. Temos que suportar a força do vento, os dias maus, as dores que às vezes nos sobrevêm, e exaltar o nome de Deus. E isso não é uma tarefa fácil para a nossa carne. Submetê-la a viver essa palavra que estamos recebendo. Mas, se ela veio, é porque Deus não quer que ninguém contenda com Ele. Porque Ele diz: eu tenho prazer de usar de misericórdia. Destas coisas eu me agrado. Se Deus se agrada de usar de misericórdia, certamente, você que tem passado por muitos dias maus, a misericórdia de Deus te assistirá. E são ela a causa de não sermos consumidos. Então, amado de Deus, se mantenha na pureza nas palavras, no falar, em especial para com Deus. Porque, se Ele quiser, em um segundo, qualquer um de nós expira nesse mundo. Mas Deus é bom. Ele veio para que tenhamos vida com abundância. Agora vamos à leitura de Jó, capítulo 34, verso 1. Veja só, Eliú justifica a Deus. Disse mais Eliú: ouve, ó sábios, as minhas razões. Vós instruídos, ou seja, aquele que está aprendendo, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova a palavra, como o paladar a comida. O que é direito, escolhamos para nós. Conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: sou justo, e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso. A minha ferida é incurável. Veja só, quem tem recebido o conhecimento da graça jamais proferirá uma palavra dessa como Jó proferiu. A minha ferida é incurável, sendo que o Evangelho diz que tudo posso naquele que me fortalece. Então veja que realmente em alguns momentos Jó estava na carne. E essa palavra dele, veja que não se cumpriu. Além dele afirmar, a bondade de Deus para com ele foi imensurável, porque ele ficou curado da lepra e sua carne voltou a ser como de uma criança, porque Deus restaurou a sua saúde. Apesar do meu direito, sou tido por mentiroso, a minha ferida é incurável, sem que haja pecado em mim. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água, e anda em companhia dos que praticam iniquidade, e caminha com homens perversos? Então, Jó não fazia nada disso, né? Pelo contrário, ele se desviava do mal. Pois disse: de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Pelo que vós, homens sensatos, escutai-me. Longe de Deus o praticar ele a perversidade, e do Todo-Poderoso o cometer injustiça. Pois ele retribui ao homem segundo as suas obras, e faz que a cada um toque segundo o seu caminho. Na verdade, Deus não procede maliciosamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? Quem lhe confiou o universo? Se Deus pensasse apenas em si mesmo,
e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, que é o oxigênio, toda a carne juntamente expiraria. Então veja, todos nascidos do espírito e nascidos da carne, todos juntamente expiraria. Então, na realidade, Deus é justiça, Deus é juízo, e Deus é o Criador, e nenhum barro pode dizer a Ele o que fazes. Amém? Ninguém aqui na terra pode contestar com a soberania de Deus. Ele é soberano na vida de cada um. Cada um enfrenta a sua situação, a sua adversidade, uma diferente da outra, uma vida diferente da outra. Mas quem é soberano em tudo isso é Deus. E o que cabe a você, amado de Deus, é justificar. Quando vier em sua vida, em sua direção, o perverso de lábios, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus, tu que está enfrentando toda essa situação, toda essa adversidade na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nas suas finanças? Louvado seja o nome dele. Ele faz o que ele bem entende. E eu sei que sempre a bondade dele é imensurável para com todos os filhos dos homens. E essa é a palavra do nosso Deus para o teu coração, amado. Justifique sempre ele. Porque se ele justifica você, um mero mortal, cheio de fraqueza e falhas, quanto mais nós, será que não devemos justificar aquele que é perfeito? Ele e o seu Filho amado Cristo Jesus, que se entregou por nós e se deu a si mesmo em resgate de todos nós para Deus, para nos reconciliar com Deus. Então, declaro que hoje seja o melhor dia da sua vida, e mesmo quando o dia for mau, não esperamos, mas acontece, glorifique a Deus do mesmo jeito como você faz e costuma fazer quando tudo está bem. Não mude as suas palavras de amor, de carinho e de atenção para com o Criador. E louvado seja o nosso Deus por essa mensagem abençoada em nome de Jesus. Até a próxima, anjos eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Até a próxima. Um abraço a todos do seu amigo Pastor Heraldo Evaristo, da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. Até mais. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Se você deseja servir a Deus por amor e pela fé, se você deseja meditar na Palavra de Deus e acredita na superioridade da nova aliança, se você está cansado das obras da lei, então você é da Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus e não sabe. Não perca mais tempo. Procure a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, que está situada em Osasco, na região central, na Avenida dos Autonomistas 2247, ao lado da Ponte Metálica de Osasco. E venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz, às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 9 da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.